Um textão ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, para vocês. Isso é o capítulo 42, certo? Nós vamos falar do protocolo, ou seja, da lâmina histológicas, como a gente faz para descrever, como a gente faz para preencher esse bendito protocolo, né? E provavelmente a professora vai tomar agora todas as outras provas, vai ser mais ou menos baseado nisso aqui. Isso aqui vai ser uma baita de uma peneira, tá? Já vou falar para vocês. Por quê? A maioria das pessoas, ó, inclusive eu vou dizer o seguinte, ó, eu ouso dizer que a pessoa pode estar com um ponto na orelha e a pessoa vai ter que explicar o que ela está vendo. E como os cortes histológicos, eles são todos diferentes, porque eu posso pegar um corte histológico totalmente diferente, mostrando a mesma coisa e com uma técnica de tinção totalmente diferente, é preferível você aprender, né? Então, pronto, fica a dica. Então, a gente vai ver o espécimen, a gente vai ver os detalhes que a gente tem que descrever a menor aumento, os detalhes que a gente tem que descrever a maior aumento, e o que a gente tem que falar quando a gente vai falando do diagnóstico do órgão, né? Então, pronto. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é o espécimen, certo? Então, muitas pessoas falaram assim para mim, Wilson, mas não tem espécimen no protocolo. Sim, meus amores, eu sei que não tem espécimen no protocolo, porque aquele protocolo é incompleto, é velho, é defasado, certo? Então, por ele ser velho, defasado, ele é incompleto, tá? Então, a primeira, porque inclusive você pode até ver, vocês vão fazer a prova. Se vocês fossem fazer a prova presencial como eu fiz, que acontece? O professor ia te dar aquele protocolo e você tinha que preencher, e você ia preenchendo o protocolo todinho, pá. Aí no final ele diz assim, por favor, você pode colocar qual é a lâmina que você acha que você está vendo? Pronto. Essa pergunta é porque não está escrito espécimen, porque espécimen é o material que você está coletando. Então vamos dizer o seguinte, se eu quero ver o fígado, eu vou pegar um espécimen, ou seja, eu vou pegar uma parte de quem? Uma parte do fígado, vou colocar no microscópio. Essa parte desse material que a gente vai estudar, isso se chama espécimen, certo? Então fique claro que a lâmina do material que a gente vai estudar, nós chamamos de espécimen. Que a professora vai te perguntar, qual é a lâmina que você está vendo? Aí, isso é espécimen, certo? Isso é como está lá no... Se vocês pegarem o livro do curso de ingresso, o livro do curso de ingresso está dizendo exatamente isso, espécimen. Não estou inventando nada, já está lá. Os livros já tratam assim, certo? Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, pessoal, sempre quando a gente for falar de menor aumento, essas são as descrições que a gente tem que colocar. Então, quando perguntar ali, método de exame microscópio, o que você tem que colocar? No nosso caso, a gente vai botar sempre corte histológico. Depois eu vou mostrar os outros métodos de exame que tem, mas você saiba que o que vocês vão colocar ali é corte histológico, certo? Deixa eu ver. Se tiver algum argentino aqui, por favor, me fale, porque eu já tinha combinado que se tivesse algum argentino, eu ia falar em espanhol, certo? Mas, se não tiver, eu vou continuar falando em português mesmo. O aspecto global da preparação. O que é isso, pessoal? Quando a gente olhar o aspecto global da preparação, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo justamente, a gente está dando uma olhada a menor aumento, ou seja, a gente está vendo a parte mais, sem ver muitos detalhes específicos, porque é isso que faz o menor aumento. Menor aumento é o seguinte, é como se eu estivesse em cima de uma torre, eu estou em cima de uma torre e estou olhando para baixo. Então, eu tenho uma visão geral, certo? Agora, se eu estiver em cima de uma torre e com uma lupa apontando para pontos específicos, eu estaria a maior aumento, certo? Então, isso aqui é a primeira diferença que vocês têm que entender, o que é menor aumento, o que é maior aumento. Então, menor aumento, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o geral, certo? Estou pegando o geral, sem ser muito específico. E maior aumento, eu estou sendo mais específico. Então, dentro das coisas que eu vou ver no geral, então eu vou ver o aspecto global da preparação. E aí eu vou explicar depois para vocês o que é. Ou eu coloco heterogêneo ou coloco homogêneo. Eu vou explicar isso aqui mais adiante para vocês poderem ver qual é a diferença do que é um preparado que é heterogêneo e o que é um preparado homogêneo. A coloração, que eu também vou explicar o que é, porque eu posso ter uma coloração bicrômica ou uma coloração tricrômica, e a observação analítica e sistema, a gente vai descrever as estruturas, como eu disse para vocês, como eu estivesse em cima de uma torre e eu estou olhando para baixo. Então, eu vou ver as coisas
eu coloquei até entre aspas, mirando de lejos, ou seja, estou olhando as coisas, mas olhando de longe, olhando com uma certa distância. Então, essas são as observações que eu tenho que ter a melhoramento. Mais uma vez, isso é um microscópio, vocês vão sempre colocar corte histológico. O aspecto global da preparação, vocês têm que analisar se é heterogêneo ou se é homogêneo. A coloração, se a coloração é bicrômica ou tricrômica. E na observação analítica e sistêmica, vocês vão colocar descrevendo as estruturas sempre, nesse caso, no menor aumento, olhando de longe. Ou seja, tendo aquela visão mais abrangente, certo? Então, o método de exame, só para a gente poder entender, a gente fala que o método de exame, quando a gente está falando do corte histológico convencional, que é o que os preparados lá da faculdade, eles são assim, corte histológico, método convencional, certo? Que eu vou falar até como é que funciona esse método convencional. Mas, para abreviar aqui, o que vocês precisam saber? Que esse corte histológico convencional é o resultado final vai ser aquela lâmina que a gente aprecia no microscópio. Então, ele vai passar por uma série de processos que a gente vai chamar isso, o processo total, que ele vai finalizar da extraída de um espécimen até a obtenção de uma lâmina histológica, a gente vai falar que é um corte histológico convencional. Eu também tenho corte histológico técnica rápida, só que esse não é usado na sala de aula. Por quê? Vou explicar. Essa técnica rápida é uma técnica que é usada intraoperatório. Então, o paciente está com... Nós estamos fazendo uma cirurgia lá, nós estamos retirando um tumor, nós estamos abrindo o paciente porque fomos fazer qualquer coisa. E a gente percebeu que tem uma tumoração. Na hora, o médico pode decidir, olha, vou explorar, vamos ver o que é isso aqui. Aí, vamos ver se é maligno? Aí ele extrai, biopsia, passa para o patólogo já faz o processo para poder ver rapidamente, porque ele tem que tomar a decisão em menos de 15 minutos para saber se vai tirar ou não, se vai mexer ou não. Aí esse patólogo disse, ó, é um tumor, ele vai lá e tira, certo? Se é um tumor ressecável, ele vai lá e tira. Então, esses são os dois métodos. Eu ainda tenho o corte histológico de microscópio eletrônico e também eu tenho que lembrar o seguinte, eu posso usar o estendido, que é o quê? É um método de exame que é usado para a gente avaliar o sangue. Então, eu vou pegar um porta-objeto, que é o lugar onde está a lâmina, um porta-objeto contra outro porta-objeto. Eu vou mexer ele a 45 graus e aí eu vou ter o estendido. Isso aqui é típico para um exame de sangue. O FROTS é o método de exame que a gente escolhe para ver o Papa Nicolau, onde eu tenho material que é heterogêneo, grumoso, e eu vou colocar na lâmina para poder fazer apreciação no microscópio. E a impronta, que esse aqui é impronta, o pessoal conhece como sechado, que é o quê? Quando eu coloco um material o exemplo de material que a gente usa na impronta é gânglio linfático, é médula óssea, porque a gente só vai deixar esse material em cima da lâmina e vai retirá-lo depois com o tempo. Por quê? Porque o material desses dois tecidos, eles simplesmente vão se despregando e vão colando na lâmina. Por isso que a gente fala que é o sechado. Para quem não sabe o que é sechado em castelhano, em espanhol, sechado é carimbo, tá? Então, a célula, literalmente, ela deixa resíduos celulares na lâmina histológica e acaba ficando isso. Por isso que é conhecido impronta ou sechado, tá? Então, lá, quando vocês estiverem preenchendo o protocolo, vocês têm que ter em conta o quê? Vocês não vão usar nem impronta, nem frotes, nem estendido. Primeiro, estendido é absurdo, porque estendido é sangue. Vocês não estudam sangue, vocês estudam tecido, tá? O frotes, porque vocês não vão ver material descamado, vocês estão vendo tecidos. A impronta não tem lá na faculdade. O microscópio eletrônico, você sabe que o microscópio eletrônico é caro pra caralho, não tem na faculdade. E o corte histológico, que técnica rápida, vocês não são cirurgiões, vocês não são patólogos para poder fazer uma análise em 15 minutos. Então, logo, não tem por que a gente usar essa técnica de laboratório. Logo, o único método que vocês vão colocar no protocolo tem que ser corte histológico. E se a professora perguntar qual é o tipo de corte histológico convencional, que é o que vai usar todos os passos que eu vou comentar com vocês. Então, olha só, isso tudo para poder ter entendimento do que é como funciona o preparar, como a gente vai colocar a questão do protocolo, né? Como é que a gente vai preencher o protocolo e saber por que está colocando essas coisas no protocolo, certo? Essa aula está sendo gravada, mas como eu já expliquei, essa aula vai ficar... Essa aula vai ser privada no YouTube. Só depois o pessoal que me mandar o e-mail vai ter acesso a essa aula para vocês poderem ficar olhando e reolhando ela depois, tá?
Então, o que acontece? O método de microscópio, eu tenho que saber o seguinte, o convencional, o que a gente tem que ter ideia sobre o convencional? O convencional é o seguinte, ele vai ter alguns passos que a gente tem que ter em conta. Então, por exemplo, assim, a gente tem a obtenção da espécimen, aí, ó, espécimen outra vez, né? Quando a gente obtém o espécimen, a gente tem que tentar evitar dois processos que vão acontecer naturalmente. Se a gente não fizer nada, vai acontecer. É a autólise, que é um fenômeno pós-mortem, ou seja, que é de autodestruição da célula, e putrefação, que é quando eu tenho a contaminação de germes, certo? Então, se eu não fizer nada, vai acontecer justamente isso. Vai acontecer o quê? Autólise e putrefação, certo? Então, para a gente não destruir, porque eu quero ter esse material para estudar 10, 30, 15, 20, 50 anos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por todos esses processos aqui. Então, o primeiro processo que a gente vai colocar é o quê? Firração. Então, firração é o quê? O processo de firração é para a gente deter os processos de autólise e putrefação. Eu não quero nem que o meu preparado seja destruído e nem que ele seja contaminado. O que eu vou fazer? Então, o método de firração mais importante que a gente vai usar é o quê? É o formol, certo? Que é um método químico, que a gente vai usar rotulação e imersão, certo? Então, primeira coisa, quais são os fenômenos que a gente quer deter com a firração, autólise e putrefação? Qual é o método que é usado mais comumente? O formol, tá? E quais são os passos que eu tenho dentro da firração? Eu tenho rotulação e imersão. Para quem não se lembra, eu já falei sobre essa aula aqui. O que acontece? Então, eu vou pegar a peça, vou dar o exemplo da Amanda. Eu quero estudar, deixa eu ver aqui, quero estudar o tecido epitelial da Amanda. Eu quero ver a pele da Amanda. Então, pronto, eu tiro um espécime e vou guardar ele. Aí, no que eu vou guardar ele, o que acontece? Para ele não sofrer autólise nem putrefação, ou seja, para não perder esse material, eu tenho que imergir ele várias vezes no formol. Quando eu estou fazendo isso, eu estou evitando a autólise, estou evitando a putrefação. Depois que eu emergir ele mais de 50, 70 vezes, eu vou pegar esse extrato de pele que eu tirei da Amanda e vou colocar onde? Vou colocar dentro de um tubo de ensaio, que eu vou escrever Amanda Noding, porque isso é o processo de rotulação. Então, primeiro eu vou colocar imersão e depois vou colocar rotulação, certo? E aí, depois que eu passei pelo processo de firração, eu vou colocar na inclusão de parafina. Então, eu vou ter um processo de desidratação. Como é que a gente faz a desidratação, pessoal? Com álcool. Com álcool. Então, tu pega álcool e cetona e vai colocar essa partezinha que a gente tirou da Amanda e vai ficar imergindo no álcool agora, para ele ficar totalmente desidratado. Depois, dentro da inclusão de parafina, a gente vai botar ele vai passar uma substância que é clarificante, que é o xilol, tá? Então, o xilol. O xilol pode ser usado xilol ou toluol. E depois, pessoal, quando eu já passou pelo formol, já desidratei, já passou pela aclaração, eu vou colocar ele numa forminha, encher de parafina, vai ficar numa forma e vou colocar a mais 56 graus Celsius e vai ficar lá por 3 dias, tá? No forno. Quando voltar, eu tenho um tijolo. Eu tenho um tijolo e no meio do tijolo eu tenho a pele da Amanda lá, cristalizada. Aí, o que acontece? Agora eu vou passar para o corte. O corte, esse aqui é o corte. Então, o corte eu vou passar numa maquininha que se chama micrótomo, que vai pegar seções bem pequenas, certo? E aí, depois que eu cortei a parte que me interessa, eu tenho que colar ela no meu porta-objetos, né? Então, isso aqui já está começando a ficar com cara da lâmina que a gente está acostumado a mexer no laboratório. O que acontece? Então, aqui para poder colar essa partezinha que me interessa no porta-objetos, eu preciso da albúmina glicerinada de Mayer. E aí depois eu vou passar pelo processo de coloração, que aí a gente vai ver também as colorações especiais. Vocês sabem que as colorações mais importantes é hematoxilina e eosina, certo? Não vou ficar muito tempo falando de hematoxilina e eosina. E as colorações especiais. Então eu vou botar um pinguinho ali do meu colorante que eu quero. Depois eu vou passar novamente pelo processo de desidratação, aclaração e vem o montarre, que o montarre a gente usa o bálsamo de Canadá, certo? Então, tudo isso a gente está fazendo por quê? Porque isso aqui é o método histológico de exame convencional, que ele vai permitir a gente visualizar microestruturas que elas não são visíveis a olho nu, ou como diria em espanhol, a simple vista. Pessoal, isso aqui é o tendão de Aquiles da aula de hoje, tá? Isso aqui vai tirar muitas dúvidas na hora de você preencher o protocolo. Então, eu digo para vocês prestarem muita atenção, tá? Quando perguntar para vocês do aspecto histológico, o aspecto global da preparação,
vocês têm que escolher duas coisas. Ou o preparado é heterogêneo, ou o preparado é homogêneo, tá? E a segunda pergunta que você tem que fazer é se esse órgão é maciço ou se esse órgão é oco, tá? Então, o que significa heterogêneo? No próximo slide eu vou mostrar, mas eu quero que vocês vejam bem claro aqui. Então, todo grupo, toda preparação que eu falar que é heterogêneo, a gente consegue distinguir diferentes estruturas entre si, certo? Então, você bate o olho num preparado, que eu sei que a maioria de vocês diz assim, Wilson, eu estou vendo tudo igualzinho. Não. Eu quero que vocês vejam o seguinte, eu posso dizer que é tudo igualzinho ou tem diferença? Eu consigo perceber alguma diferença assim de cara. Então, e por isso que a gente sempre olha menor aumento primeiro, depois vai para maior aumento, tá? Isso é padrão, a gente olha menor aumento e depois vai para maior aumento. Então, se eu falei que o preparado é heterogêneo, vou dizer, ó, aí como eu sei que ele é maciço, é oco, eu vou olhar simplesmente para a imagem. Tem uma luz, eu vou pegar aqui o mouse para vocês verem aqui, ó. Isso aqui, esse aqui tem uma luz. Então, se ele tem uma luz, se ele tem uma parte aqui, ó, que é oca, então eu sei que o material é heterogêneo e é de uma víscera oca. Se eu sei que ele é maciço, então, material heterogêneo, maciço. Qual é o exemplo de material que é heterogêneo e oco? O esôfago. A maior parte do tubo digestivo vai ser oco e vai ser heterogêneo. Enquanto que os órgãos maciços, heterogêneos, eu coloquei exemplo aí o timo, para vocês verem como o timo é heterogêneo e é maciço. Materiais que são homogêneos e são maciços. Então, por exemplo, o testículo. Se vocês pararem para olhar esse testículo aqui, vocês estão vendo que está tudo igualzinho, não consigo fazer distinção de uma zona e outra, tá? Então, por quê? Porque ele é homogêneo, as estruturas são muito parecidas entre si. O fígado também, a gente pega uma lâmina de fígado, a gente já percebe que é tudo muito igualzinho, é tudo muito parecido, certo? Não tem uma distinção, é tudo muito igual. Então, quando as estruturas são muito semelhantes entre si, a gente diz que o material é homogêneo, tá? E aqui eu peguei duas lâminas que são maciças e homogêneas, o testículo e o fígado, certo? Então, olha só, na parte da coloração do preparado, né? Então, vocês têm que decidir se o preparado é bicrômico ou tricrômico. O que eu falei para vocês na hora que a gente estava fazendo o preparado lá? Primeira coisa é o seguinte, eu tenho que olhar o material que eu tô vendo e eu tenho que saber que cores ele tem. Ele tem lilás e tem rosa? Ele tem só rosa? Ele tem só lilás? Porque se ele tiver essas duas cores, eu sei que é bicrômico. Já sei que é bicrômico. Não importa, Wilson, mas e se ele só tem lilás, Wilson? Se ele só tem violeta? Não importa. É bicrômico. Por que ele é bicrômico? Porque eu usei duas técnicas de tinção. Eu pinguei hematoxilina e pinguei eosina. Não importa se só ficou hematoxilina, ou seja, que ela ficou só violeta, mas eu pinguei eosina. Se a eosina não pegou, não importa. Então eu digo que sempre, todos os meus preparados, eles são bicrômicos, porque eu estou usando sempre o quê? Duas tinções nesses preparados. Então eu estou usando hematoxilina e estou usando eosina, certo? Agora, toda vez que eu ver qualquer cor, pessoal, que não seja nem violeta e nem rosa, por exemplo, se eu ver um vermelho no meu preparado, se eu ver um azul no meu preparado, se eu ver uma cor gris no meu preparado, se eu ver uma cor dourada no meu preparado, eu já sei que é tricrômico, porque eu estou usando hematoxilina e eosina e mais um elemento, mais um corante, certo? Então, isso que vocês têm que ter ideia. Quando eu falar bicrômico, não importa se só pegou violeta, eu sei que eu usei eosina, eu usei hematoxilina e eu usei eosina. E num tricrômico, eu só preciso saber o seguinte, que eu usei hematoxilina e eosina e escolhi mais um colorante para poder dar essa tinção especial, tá? Então, por isso que a gente tem que ter bem claro essa coloração do preparado. Isso aqui também eu explico com mais detalhes. Lá, a gente tem um capítulo todo só para falar de técnica de tinção, certo? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. Mas eu sei que isso aqui vocês estão craque já. Das colorações especiais, o que vocês precisam saber? Então, olha só, a gente tem, eu peguei aqui as mais cobradas, tá, pessoal? Tem mais? Tem mais. Mas essas aqui são as mais cobradas. Então, os sais de prata, coloração de sais de prata, ela serve para corar o quê, pessoal? As fibras de reticulina, que elas vão se tingir de negro, certo? A orceína ela vai tingir as fibras elásticas, então elas vão se tingir de marrom, tá aqui, ó, fibras elásticas, se tinge de marrom. O passo positivo serve para atingir o quê? Os glúcidos, e ele se tinge de magenta, certo? Olha como é que é tingido os glúcidos.
O Alcian Blue ele serve para atingir tanto glucosaminoglicanos quanto cartílago hialino, né? E eles vão se atingir de azul. Então tá aqui, ó, cartílago hialino, como é que fica, tá? E os lípidos, que eles têm uma tinção especial, porque eles têm que passar por um processo diferente, tá? Eles não podem passar pelo processo de inclusão de parafina, porque o lípido, a parafina é um lípido. Então, se eu colocar lípido com lípido, o lípido vai arrastar o lípido para fora. Então, aqui eu tenho que passar por um processo de criogenização, tá? Então, eu tenho que congelar o lípido e usar uma técnica para poder tingir o lípido, certo? Eu não posso usar o método de tinção de parafina. Pessoal, aqui eu digo mais uma vez, ó, aqui a gente tem vários calcanhares, várias coisas importantes para poder falar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha, sempre vocês vão ouvir a palavra órgão parenquimatoso. Vocês vão ouvir parênquima e estroma o tempo todo. A aula de histologia, basicamente, parece que a professora só fala isso. Parênquima e estroma. Parênquima e estroma. Estroma, parênquima. E aí eu tenho que saber que diabo é isso. E para você ver como é importante eu saber, porque olha só, quando eu sei que o preparado é homogêneo, eu sei que as estruturas têm uma estrutura semelhante entre si. E quando eles têm estruturas diferentes, quando eu colocar que eles são heterogêneos, eu já sei que a estrutura deles vai ser dividida em corteza e médula. Olha a importância que eu tenho de saber o que é o parênquima do órgão. E o que é o parênquima do órgão? É o elemento funcional daquele órgão. Ou seja, quando eu perguntar para vocês, por exemplo, qual é só para vocês terem uma ideia, o glomérulo. Glomérulo é a unidade morfuncional do rim. Então, o que acontece? O glomérulo está lá onde, gente? O glomérulo está no parênquima, certo? Simples assim. Então, tudo que for de função, tudo que der função para o órgão, tem que estar no parênquima. Por isso que eu tenho que saber que o parênquima é aquilo que dá função, que é o elemento funcional do órgão. Então, sempre eu tenho que pensar o seguinte, eu olhei preparado, eu vi que ele é homogêneo. É tudo igualzinho? Ele tem corteza e médula? Não. Ele não tem corteza e médula. Ele vai ter outra estrutura. Quando eu vejo que o parênquima de um órgão é heterogêneo, ou seja, eu consigo perceber, consigo distinguir que tem vários elementos, várias estruturas diferentes entre si, eu já sei que ele é um parênquima heterogêneo. E aí eu vou dizer, eu digo, ó, parênquima heterogêneo, que se divide em corteza e médula, e aí você vai descrevendo as células que estão tanto na corteza quanto na médula. O que é o estroma, pessoal? O estroma são os elementos estruturais, elementos de suporte, de sustento, de nutrição. Então, o que acontece? Olha só, no estroma eu tenho dois tipos. Eu tenho o estroma que é grosso e o estroma que é fino. O que é o estroma que é grosso, pessoal? O estroma grosso é aquele que a gente vai falar sempre do tecido conectivo denso. Percebe que quando eu falo de tecido conectivo denso, eu estou falando sempre do que está envolvendo o órgão, né? Então, por exemplo, lá no ovário, o que a gente tinha? A gente tem um tecido conectivo denso que era irregular e que ele praticamente envolvia o ovário, né? E a gente chamava ele de túnica albugínea. Túnica albugínea é tecido conectivo denso, irregular. Eu posso encontrar tecido conectivo aonde também? No fígado. O fígado tem uma cápsula, né? A cápsula do fígado se chama cápsula de Glimpson, que é o quê? Tecido conectivo denso. E aqui, duas palavrinhas que vocês têm que gravar no cérebro, porque a Mirna Soledad e todas as outras professoras de histologia vão fazer o inferno na vida de vocês se você não souber o que é a diferença de trabécula e tabique, que é a próxima coisa que eu vou falar. Então, guarda aí na cicatriz de memória, liga as entendedeiras, porque quando eu falar trabécula e tabique, quem confundiu o que é uma coisa e o que é outra, está reprovado instantaneamente, tá? Já vou dizer, essas coisinhas que você reprova instantaneamente, você tem que ficar prestando mais atenção. Então, eu tenho, vamos lá, o que é o estroma? Estroma são os elementos estruturais que eles vão dar sustento e nutrição, né? E o parênquima é o elemento funcional de um órgão. Quando eu olho para o parênquima e eu vejo que está tudo igualzinho, eu digo que eu tenho um parênquima que é homogêneo. Quando eu vejo que eu tenho um parênquima que está todo com células diferentes, estruturas diferentes, lâminas concêntricas diferentes, eu sei que estou diante de quê? De um parênquima heterogêneo. Logo, eu vou dizer que ele está dividido em corteza e médula. Quando eu falar do estroma, eu tenho um estroma que é grosso e eu tenho um estroma que é fino. No estroma grosso, a gente está falando do tecido conectivo denso, que ele pode estar irregular, ele pode estar capsular, ele pode estar em forma de trabécula, de tabique e do ilho, certo? E o fino são as células reticulares e fibras reticulares, tá? Que a gente vai ver de vez em quando em alguns lugares. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui, porque eu sei que vocês estão agoniados. Exatamente. Eu já sabia que você ia fazer esse exemplo. Eu já sabia que você ia fazer essa pergunta. Olha só, então um exemplo de um parênquima. Quando a gente olha
a menor aumento, a glândula suprarrenal, olha só, olha a lâmina aqui para vocês verem. Então, primeira coisa que a gente já bate o olho, a gente já sabe que o quê? Método de exame, corte histológico. Que eu não usei frótis, não usei impronta, não usei corte histológico para microscópio eletrônico, porque a gente está vendo microscópio óptico. Então, eu já sei que o método de exame que está sendo usado aqui é o corte histológico, e se alguém quisesse colocar corte histológico convencional, estava super certo, certo? Aspecto global da preparação. Então, isso aqui, quando eu bato o olho, eu já consigo perceber que é um aspecto global que eu posso dizer que é tudo igualzinho? Não posso dizer, porque aqui, ó, claramente, eu tenho uma zona que é mais escura, uma zona que é mais clara, uma zona que é mais escura, com mais espaços, e depois eu tenho outra zona que se diferencia. Então, eu já sei que esse aspecto global da preparação é heterogêneo. Eu posso dizer que é uma víscera oeca? Não, porque eu não tenho luz aqui. Alguém está vendo luz aqui? Para ter a luz, eu tinha que ter um buraco aqui no meio. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se tivesse assim, ó, isso aqui seria uma luz. Eu tenho isso aqui? Não, não tenho. Então, eu sei que é um órgão maciço. Então, vamos lá. Método de exame olhando para essa lâmina é um corte histológico. O aspecto global da preparação é heterogêneo, porque eu estou vendo várias capas concêntricas de células. Eu sei que é maciço, porque eu não tenho luz. E agora, qual é o tipo de coloração? Pessoal, bem simples. O que foi que eu falei para vocês que ia determinar se era bicrômico? Eu tenho só rosa e só violeta nesse preparado? Não. Lá em cima, eu tenho umas células que estão sendo tingidas com azul. Então, eu tenho certeza absoluta que ela é tricrômica. Wilson, eu tenho que colocar entre parênteses que é azul de anilina, que é a técnica, porque assim, o que acontece? Aí vem aquelas coisas que você tem que saber com o tempo, que tipo, tem algumas técnicas que são usadas em alguns órgãos específicos. Inclusive, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, Wilson, a professora na hora da prova me botou uma lâmina que eu tenho certeza que é suprarrenal, mas eu não vi esse azul, o que eu ponho? Bicrômico, porque eu usei uma técnica diferente para ver a mesma lâmina. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês têm que entender o processo. Se eu tenho só violeta e rosa, é o quê? Bicrômico. Eu posso ter uma glândula suprarrenal que seja bicrômico? Claro! Claro que eu posso ter. Nesse caso, nesse exemplo aqui, ela não é bicrômica. Por quê? Porque eu tenho uma corzinha azul. Essa corzinha azul dá a elegância e me diz que ela é o quê? Que é uma coloração que a gente usou tricrômica. Ou seja, a gente usou três colorantes, hematoxilina, eosina e azul de anilina, certo? Então, por isso que eu já sei que é tricrômico. Agora é o seguinte, a gente parando para olhar aqui, tá, beleza, já entendi o corte histológico, já entendi o aspecto global da preparação, já sei que é heterogêneo, porque eu tenho várias estruturas diferentes entre si, já sei que é maciço porque não tem uma luz. Eu entendi, Wilson, que você quis dizer que quando é bicrômico eu só tenho rosa, ou só violeta, ou rosa e violeta, entendi. Então, qualquer cor que aparecer, cinza, lilás, azul, vermelho, qualquer coisa eu já sei que é tricrômico, certo? E aqui, o que acontece? Aqui, pessoal, no menor aumento, o que a gente vai fazer? A gente vai descrever o parênquima. E o que é o parênquima? O parênquima aqui a gente vai descrever. Olha só, está dividido uma corteza, está dividido uma médula, e o estroma vai ser o quê? Tecido conectivo denso que rodeia a glândula suprarrenal. Olha só como é que fica no protocolo isso aqui, como fica imbecil. Para vocês verem que eu digo que isso aqui é ridículo. A descrição que você vai falar aqui, ó, na observação analítica e sistêmica, olhando para a imagem. Então, a gente tem o tecido conectivo denso, que aqui a gente está descrevendo o estroma. Que acontece? Esse tecido conectivo rodeia a glândula, né? Rodeia o órgão, que tem uma organização do parênquima que está dividido em corteza e médula, e se percebe várias capas concêntricas. Pessoal, acabou. Já descreveu tudo que tinha que falar a menor aumento. Você consegue perceber que isso aqui é imbecil? É estúpido? Vejo bem que aqui a gente está fazendo uma análise global, uma análise olhando de longe. Porque aqui eu pergunto para vocês, alguém consegue ver o tipo de célula que a gente está aqui? Não, porque eu teria que dar um zoom. Aí adivinha como é que é o nome quando eu tenho que dar um zoom numa porra dessa? Maior aumento. Então aqui a gente está em menor aumento, porque a gente está vendo as coisas de longe. Eu quero ver alguma coisa de perto? Maior aumento. No maior aumento eu vou poder descrever o tamanho da célula, como é que se arranja, como é que é o grupo celular e essas coisas, tá? Então, olha só, para que fique bem claro, eu fui o mais dinâmico possível ao nível retardado. Você sabe que eu não gosto de trabalhar assim, mas eu coloquei no nível retardado, porque até aquela pessoa que não gosta de histologia vai olhar e dizer, nossa, que imbecil que é isso aqui. Então, olha só, na observação a gente está descrevendo a menor aumento, tá? Sempre. Então, o que acontece? Eu vou olhar para o preparado e aqui, o que acontece? Eu sei que o preparado ele tem um tecido conectivo denso que está recobrindo ou revestindo o órgão, certo? Eu tenho uma corteza que ela está localizada mais na periferia, tá?
E eu tenho na parte mais central a médula. Então eu tenho tecido conectivo, corteza e médula. A médula sempre é o elemento mais central, certo? Pronto. Uma vez que você entendeu isso aqui, o que acontece? Então a gente já sabe que a menor aumento, a gente vai observar as características gerais do órgão, tá? Quanto ao tecido conectivo denso e a organização do parenquimatose. Então a gente vai dizer se esse, então primeira coisa, a gente visualiza o órgão, a gente quer saber se é heterogêneo ou homogêneo. Se ele é heterogêneo, eu já sei que eu tenho que dividir ele em corteza e médula. Eu tenho que explicar corteza e médula. E eu tenho que falar do estroma. Qual é a parte que forma o estroma? O estroma, que é o elemento de sostém, tecido conectivo denso, certo? Então, isso aqui é vital para vocês poderem entender as próximas coisas que eu vou falar. Então, olha só, eu analisando a célula inteira, aí eu fazendo um corte dessa célula para vocês verem, e agora eu pegando dos esquemas e passando para onde a gente está vendo ali na lâmina real. Então, o que acontece? Qual é o elemento que eu tenho mais externo aqui, ó, que eu estou vendo aqui? Eu tenho o quê? Tecido conectivo denso. Depois, o que acontece? Ó, eu tenho uma corteza, que eu tenho aqui na glândula suprarrenal, eu tenho uma zona glomerular, uma zona fascicular e uma zona reticular, certo? Então, cada uma dessas zonas vai ter células específicas, com configurações específicas. E aí, o que acontece, pessoal? O que está mais ao centro da suprarrenal é o quê? Médula. Então, eu já sei que ó, a zona glomerular, a zona fascicular e a zona reticular são o quê? São zonas da corteza, certo? Então, eu tenho tecido conectivo, corteza e médula. Fechou? Porque se você conseguir entender isso aqui, você já tem mais da metade do protocolo para preencher com alegria no rosto, sabendo o que você está fazendo, tá? Não fazendo aquela coisa mecânica ou copiando de outros protocolos que você não sabe, não tem a mínima ideia de como a pessoa chegou ali, tá? Então, a observação a menor aumento é aquela observação que é mais analítica, mais sistêmica e que você está olhando de longe. Então, o que você vai olhar primeiro? Então, a gente tem dois esquemas e a lâmina histológica real, para vocês verem que eu vou descrever o estroma e o parênquima. Como o parênquima está organizado de forma heterogênea, então eu vou descrever que ele está composto de uma corteza e uma médula, certo? Então, olha só, o que as professoras vão atormentar vocês, elas não vão explicar como é que é isso aqui, é essa roda aqui, tá? Essa roda. Guarda essa roda no coração. Então, olha só, no estroma, tá? Aquilo ali a gente tá falando do parênquima. Agora eu quero que vocês vejam o estroma, como é que é. Então, o estroma, a gente já falou que são elementos estruturais, que eles vão dar sostém e nutrição, tá? Então, os estromas, eles são invaginações que se chamam tabiques, ó. Então, essas invaginações aqui, ó, ou seja, isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, isso aqui, ó, essa parte amarelinha aqui, ó, é o quê? É o tecido conectivo denso, que ele se invagina, ou seja, ele se introduz no órgão e vai causar o quê? Divisões. Estão vendo? Ó, essa minha roda aqui está causando divisões. Essas divisões, elas só são possíveis por quê? Porque eu tenho tecido conectivo denso que se invagina e forma tabique. Esses tabiques vão formar o quê? Vão formar septações completas, que eu vou dividir em lobo lixo. Aqui, ó, lobo lixo, 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 lobo lixo. Certo? Então, isso aqui, eu já de cara, eu já sei que o quê? Que tudo que tiver tabique está sendo dividido em lobo lixos. Quais são os órgãos que têm tabiques? Ou seja, que ele tem septações completas, que eles vão dividir em lobo lixos. Eu tenho o testículo, eu tenho a glândula tiroides, eu tenho o fígado, eu tenho o pâncreas, eu tenho o timo, eu tenho a glândula mamária. Então, todos esses órgãos que eu acabei de falar para vocês, eles estão divididos em tabiques. Por quê? O estroma, que é o elemento estrutural e nutricional desses órgãos, eles vão fazer o quê? Eles se invaginam e vão formar tabiques. Que tabique é o quê? É uma septação completa. Ou seja, ele vai dividir esse órgão em lobulixos, tá? Então, eu tenho lobo lixo testicular, lobo lixo tímico, lobo lixo tiroideu, lobo lixo hepático, lobo lixo pancreático, lobo lixo da glândula mamária, certo? Em contrapartida, eu tenho trabécula, tá? Trabécula. E aí, o que acontece? Quando eu falar de trabécula, eu estou falando de algo que não divide em lobo lixos. Ou seja, ela é um tipo de invaginação, mas ela é uma septação que ela não é completa. Então, o que acontece? Então, ela vai dividir em lobo lixos? Não, porque ela tem que ser uma septação completa. Se ela é uma septação incompleta, ela é uma trabécula. Onde é que a gente vê trabécula, pessoal? A gente vê trabécula no gânglio linfático e no baço, certo? Então, no gânglio linfático e no baço, a gente vai descrever o quê? Que eu tenho trabéculas, porque elas não dividem, não vão formar lobo lixos, tá? E isso aqui, talvez, mais uma vez, isso aqui é outra
pedra filosofal quando a gente vai falando de protocolo, certo? Que eu tenho que saber quais são os órgãos que têm tabiques e quais são os órgãos que têm trabéculas, certo? Isso aqui é importante. Então, olha só, para a gente poder analisar agora, para vocês verem como é que a gente faz a distinção a maior-aumento. Tá? Perdão, a menor-aumento ainda. Então, a menor-aumento a gente está vendo o quê? A gente está vendo os elementos do estroma, para vocês verem. Então, eu peguei aqui um exemplo para vocês verem a menor-aumento, o testículo. Que a gente sabe que a gente tem lobulichos testiculares. Então, o que acontece? Você vê aqui, ó, tem o lobo lixo, que eu tenho vários túbulos seminíferos em cada lobo lixo. Aqui eu tenho, ó, dá para enxergar bem direitinho, né? Como está dividido o testículo em vários lobulixos, tá? E aí, o que acontece? Aqui a gente já sabe que o quê? Eu tenho tabiques, ou septações testiculares. Então, e os tabiques a gente já sabe que vão dividir o órgão em lobulixos. Uma coisa que é importante aqui, ó, que eu tinha falado para vocês, então, para a gente descrever o tecido conectivo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, para a gente descrever o tecido conectivo que vai recobrir o fígado, que eu já falei que é a capa de Gibson. Então, o que acontece? Oi. Calma, pera. Volta e mostra os tabiques ali no testículo de novo, por favor, que eu não consegui ver, não. Tá. Ó, aqui, ó. Eu tenho tabique. Aqui, ó. Tabique. É que eu tô tentando imaginar o círculo que você desenhou. Tá. Mas é que nem eu falei, tipo assim, ó. É isso que eu quero que vocês vejam, ó. Ó, quando a gente pega aqui, ó. Eu vou pegar aqui para vocês, ó. Aqui tá na cabeça do epidídimo, mas olha só. Essa parte, então a gente vai dividindo aqui. Então eu sei que tudo isso aqui é lobo lixo, ó, lobo lixo, lobo lixo, lobo lixo, lobo lixo, certo? Ou seja, assim, uma boa parte, vocês vão ver, ó, por exemplo, fica bem claro, ó, esse aqui tá mais claro possível, que a gente consegue ver o contorno aqui do lobo lixo, ó. Tá? Ou seja, eu tenho lobulixos testiculares, certo? E aí, que eles estão sendo formados através do quê? De tabiques. Os tabiques são septações completas, que vão dividir o órgão em lobulixos, tá? Aqui tem muito a parte da cabeça do epidídimo, tudo mais. Esse aqui, ó, esse aqui, ele tem só um pedacinho do testículo, ó. Só isso aqui é testículo. E aqui acaba não dando para ver muito as lobulações, tá? Mas esse aqui tá perfeito. Essa imagem aqui tá perfeita para poder ver as lobulações testiculares, certo? Então, olha só, para descrever a capa de tecido conectivo denso, né? Então, a gente já sabe que tecido conectivo, em geral, ele vai formar o quê? Ele é irregular, ele forma capas, ele forma tabiques, ele forma trabéculas, ele forma o ilho. Então, aqui na capa de Gibson do fígado, que é essa partezinha que está toda pintadinha de rosa, que a Marcela gosta de rosa, tá aí, ó, é um rosa meio violeta. Tá rodeando o quê? Completamente o fígado. E aí ele é resistente, é delgada. A cara externa vai se aderir ao peritoneu e a cara interna, vejam bem, a cara interna, ela emite o quê? Tabiques de tecido conjuntivo, que vai separar, que vai delimitar o quê? Lobulixos e os lóbulos hepáticos, certo? Então, eu já sei que essa parte que está revestindo, ela invagina no órgão e vai originar o quê? Os lobulixos, que é uma coisa que eu já tinha mostrado para vocês naquela outra imagem. Agora, olha só, em maior aumento, pessoal, o que a gente tem que ver? Olha só, quais são as coisas que a gente tem que ter em conta na hora de fazer as avaliações de maior aumento, tá? Então, primeiro, maior aumento, a gente vai ver o seguinte, como é que a gente vai descrever? A gente vai descrever sempre os elementos da corteza e da médula, certo? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a forma, a gente vai ver a cor, a gente vai ver as características nucleares, e eu estou colocando 3 aspas, 3 reticências ali, 3 asteriscos na função, porque a função é uma coisa que você tem que saber. O microscópio não vai te dizer. Você tem que conhecer a função. Se você não sabe a função, você não vai colocar no protocolo. Mas você tem que conhecer da função, ou seja, você tem que ter estudado previamente, identificar a célula e dizer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As células do folículo tiroideu secretam T3 e T4. Você está vendo T3 e T4 ali no microscópio óptico? Não. Esse é um conhecimento que você já tem que ter adquirido antes de ver o microscópio. Então, tem algumas coisas que você tem que saber já previamente, porque senão você não vai, na hora de preencher o protocolo, você vai acabar fazendo besteira. Então, vamos lá. Então, tipo, começa assim, maior aumento, eu já inicio que até aqui eu tinha que descrever as coisas que eu estava vendo. A maior aumento eu tenho que descrever o que eu estou vendo
e coisas que presumidamente eu saiba para poder colocar no protocolo, certo? Então, porque ali eu não consigo ver T3, T4, mas eu tenho certeza que as células foliculares, as células que compõem os folículos tiroideus, secretam T3, T4. E as células parafoliculares, que são essas aqui que estão entre os folículos, para ao lado D, eu sei que elas são responsáveis por excretar o quê? Calcetonina. Então, por isso que eu olho, eu tenho que entender. E aqui uma coisa bem importante, pessoal. Eu tenho que entender por que essas agrupações celulares recebem esses nomes. Porque esses nomes não são tirados do nada, não são tirados da cartola, né? Do mago que tira o coelho da cartola. Por que eu chamo de folículo? Porque folículo é uma estrutura que tem forma de saco. Por que eu chamo que tem uma zona que é reticular? Porque é uma estrutura que tem forma de rede. Por que eu chamo que é uma estrutura, uma zona glomerular? Por exemplo, estou pegando aqui bastante exemplo da suprarrenal. Por que eu tenho uma zona glomerular? Porque a estrutura se parece com um glomérulo. Por que eu falo fascicular? Porque ela tem um aspecto de raízes de árvores que estão reunidas, né? Se eu pegar uma raiz de árvore, eu vejo que ela tem fasciculações. Então, as células elas podem se arranjar desse jeito, tem aspecto de raízes que estão reunidas. Os islotes pancreáticos, pessoal, bem mais simples. Quando eu pego o islote pancreático, eu sei que eu estou falando do quê? Ó? Eu estou falando de quê? Simplesmente, olha só, é uma célula que ela está ilhada. Eu consigo perceber isso claramente. Ó. Eu sei, olha aqui, ó, o islote pancreático. Está aqui, ó. Todas as células que estão ao redor do islote pancreático são de que jeito? São diferentes. Então, literalmente, ó, ela está rodeada de outras coisas. Isso aqui é uma ilha, pessoal. Por isso que se chama islotes pancreáticos, que são ilhas pequenas, certo? Que são agrupações que estão formando ilhas pequenas, tá? Então, por isso que eu falo islotes pancreáticos. E aí, questão, quando eu estiver olhando amaurramento, eu tenho que ver a forma, eu tenho que ver o tamanho, eu tenho que ver a cor. A cor está muito relacionada com a tinção de hematoxilina e eosina, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que uma célula está fortemente basófila, uma célula está fortemente eosinófila, certo? O núcleo, a posição do núcleo também, vocês já sabem que eu já expliquei isso para vocês várias vezes, que eu tenho, por exemplo, a posição do núcleo é importante, porque se o núcleo está no centro, eu digo que eu tenho o núcleo central. Se eu tenho um núcleo que está um pouquinho fora do centro, é um núcleo excêntrico. Se eu sei que é um núcleo que ele está na base, eu chamo que é um núcleo basal. Se é um núcleo que ele está voltado mais para cima, é um núcleo que tem supranuclear, supranuclear não, perdão, ele é apical, né, de uma posição mais apical. Então, tudo isso são referências que você olhando maiormente você consegue ver. Agora eu vou colocar o seguinte, ó, tem algumas lâminas que só de bater o olho a gente já sabe o que é. E tem coisas que você só vai encontrar em um lugar específico. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é o glomérulo. Então, o que acontece? Quando eu bato o olho e vejo o glomérulo, eu não posso ter dúvidas, eu estou no rim, certo? Então, o glomérulo eu só tenho no rim. Para você ver aqui, eu peguei várias fotos de glomérulo para você ver que nem sempre é do mesmo jeitinho. Porque vocês estão acostumadinhos de ver, Wilson, eu quero... A professora me mostrou uma imagem lá que não está igualzinha como está no livro. Ela vai mostrar uma imagem, sim, mas você tem que identificar o que é, tá? Então, eu digo para vocês, para mim, no exame, quando eu fui render esse exame de lâmina, me saiu rim e fígado. E eu digo para vocês que a primeira vez que eu olhei para a lâmina, eu achei que era gânglio linfático. Pode ser. Aí o que acontece? Eu achei que era gânglio linfático, só que eu estava menor aumento. Eu estava vendo o aspecto do preparado global. Só que o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, como é importante você saber, né? Então, como eu achei que era gânglio linfático, a primeira coisa que eu fiz, eu fui descrever a médula para poder falar do ilho, né? Do ilho do gânglio linfático. E eu não achei essa porqueira. Aí já trincou, né? Você já sabe, já deu aquela trincada velha. Aí eu digo assim, meu Deus do céu, agora me ferrei. Não é gânglio linfático. Eu comecei a procurar a maior aumento para ver se eu encontrava alguma célula que fosse específica de algum órgão. E aí, justo me aparece isso aqui, ó. Me aparece isso aqui. Eu digo, graças a Deus, estou no rim. Aí eu já comecei a apagar tudo, já comecei a escrever. Eu disse, pronto, eu sei que eu estou no rim porque eu estou na presença do glomérulo, certo? E aí eu fui descrevendo o rim e tudo mais, tal. E a professora falou assim, eu digo, pensei que você ia botar gânglio linfático. Eu digo, não, professora, eu só dei uma confundida aqui, mas na hora que eu botei no maior aumento para poder... E aí eu expliquei para ela o que eu fiz, e disse, não, aí ela disse, aí a gente vê a diferença, porque, tipo assim, se eu tivesse deixado me levar só por uma coisa, por isso que eu tenho que olhar primeiro a menor aumento e depois eu vou para maior aumento, certo? Maior aumento você tem que encontrar aquilo que você tá... Por exemplo, se eu achar que é fígado e eu não achar um lobo lixo hepático, eu tô perdido, entendeu?
Essas sacadas que vocês têm que aprender. Então, eu já sei que o glomérulo, ele pode ser chamado de glomérulo renal, de Malpighi e tudo mais, e ele é a unidade morfuncional do rim. Olha só, corpúsculo de Rassal, tá? Eu sei que glomérulo vocês estão cansados de ouvir e tudo mais, mas prestem bem atenção nessa estrutura aqui, corpúsculo de Rassal, que ele é bem negligenciado e aparece bastante. O corpúsculo de Rassal, quando vocês virem essa estrutura aqui, ó, isso aqui é o quê? É timo. Não tenha dúvida, isso aqui é timo, tá? Então, corpúsculo de Rassal, você enxergou uma estrutura aqui, é isso aqui. Ela parece um... Esse aqui, eu acho que se a Marcela tivesse que descrever, ela ia dizer, parece um furacão e tem uma vaca no meio girando ali. Pronto. Então, é isso, corpúsculo de Rassal, certo? Então, a gente vai encontrar onde? A gente vai encontrar ele no timo, eles são massas aisladas de células, tá? Que elas vão ter um epitélio reticular e os núcleos estão aplanados, tá? Elas vão possuir grânulos e fio, mas basicamente a gente encontra eles aonde? Na médula do timo. Então, aqui no timo, você visualizou o timo, você já viu que ele tem uma constituição. Olha só para a gente saber que ele está localizado na médula, a gente já tem uma informação importante. Isso aqui é um órgão que ele é parenquimatoso, heterogêneo, e ele tem uma estrutura de quê? Corteza e médula. E eu já sei que na médula eu tenho que procurar esse sujeito aqui. Se eu não achar corpúsculo de Rassal na médula do timo, pronto, você está em qualquer outro lugar, menos no timo. A lâmina que caiu para mim, né, que é a lâmina do fígado, tá? Então, primeiro, a gente vai ver o seguinte, na lâmina do fígado, o fígado é uma lâmina que é homogênea, tá? Então, ela não tem divisão de corteza e médula, ela é homogênea, simplesmente ela é homogênea. Então, o que acontece? As células hepáticas, elas são conhecidas por ser conhecidas como lobulitos hepáticos. Não, essa aqui é barbada demais, isso aqui é sebático. Foi a primeira lâmina que eu peguei, assim, eu digo, nossa, que delícia, fígado. E aí, o que acontece? Você vê aqui, o fígado é muito fácil de identificar, porque ele é uma célula hexagonal, ele tem esse furinho no meio, que é a vena central, ele vai ter, de vez em quando, ele apresenta essas tríadas portais, né? E o lobo lixo hepático é o que? A unidade morfuncional do fígado, certo? Então, isso aqui é bem importante, tá? Bom, essa aqui é a aula de lâmina de protocolo, né? A introdução de protocolo. Eu acho que já deu abriu um pouco a cabeça da maioria, né? E as próximas aulas eu vou começar a descrever todas as lâminas, tá? Então, eu tenho marcado aqui que na quarta-feira a gente vai ver as lâminas de tráquea, de brônquio, de fígado, de intestino. A gente vai vendo uma por uma, certo? Eu digo para vocês o seguinte, ó, vocês vão acabar aprendendo a reconhecer a lâmina só de bater o olho, tá? Isso aí normal, isso aí é fato. Outra coisa que eu quero falar para vocês, no Kahoot, se vocês forem lá e procurarem no Kahoot, tem Kahoot de lâmina, tá? Vocês podem ir lá e fazer o Kahoot de lâmina, não tem problema, tá? Você bota lá www.kahoot, bota Ultra TV. No Kahoot de lâmina, eu botei todas as lâminas lá, acho que tem 26 lâminas para vocês se divertirem lá, tá? Então, é só fazer. Tem Kahoot para você identificar a lâmina, tem Kahoot para você identificar qual é o objeto sem a lado da lâmina. Então, recomendo fortemente que vocês façam para poder fazer esse treinamento já mental de ficar exercitando a cabeça, certo? Pronto. Pessoal, Deus abençoe. Fique com Deus. Estou colocando essa aula no YouTube e daquele jeito. Vocês me mandem no privado o e-mail de vocês que eu vou colocar a pessoa para poder assistir só com convite, certo? Um beijo, abraço. Sim, eu sei, não parou de gravar. Agora eu vou parar. Abraço. Bye, bye. Valeu, Beijo, Will. Amanda. Tchau. Valeu. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.